Bíblia orienta o esposo em relação à esposa, orienta a esposa em relação ao esposo, orienta os pais em relação aos seus filhos e orienta os filhos em relação aos seus pais. Viu como a Bíblia é completa, é perfeita? Se nós queremos viver nesta terra o melhor de Deus, nós devemos obedecer o que nela está escrito. Deus é o nosso arquiteto. Se você é um construtor de uma máquina, ninguém melhor do que o construtor para conhecer todos os detalhes daquela máquina. Ninguém é melhor do que o construtor. Ele conhece os pontos fortes, como também conhece os pontos fracos. O construtor conhece a limitação e a capacidade máxima daquela máquina. Assim é Deus. Ele conhece a nossa vida, a nossa estrutura, nos mínimos detalhes, até mais do que nós mesmos. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos amores, das nossas ansiedades. E é por isso que Ele escreveu para nós outros o nosso manual de instruções. Aleluia! Glória a Deus! Sim, a Bíblia é o nosso manual de instruções. Se nós queremos ver esta máquina humana funcionando perfeitamente e aproveitando tudo aquilo que tem de benefício nesta máquina, nós precisamos ler o manual de instruções. E a família foi uma instituição criada pelo próprio Deus. Deus criou o homem, depois criou a mulher, e da união destes dois seres, deste casal, nasceram os filhos. Deus deu a eles ordem de povoar, de multiplicar sobre a terra e de dominar a terra. E também deu instruções. Essas instruções que Ele deixou para nós, e deixou de forma individual, para o homem, para a mulher e para os filhos. Então, se nós queremos comer o melhor desta terra, está escrito lá em Isaías: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Cada um de nós devemos respeitar o nosso Criador. Você tem um Criador. Você não nasceu à toa. Você foi um projeto de Deus. A tua família é um projeto de Deus. E quando os componentes da família eles começam a perder o seu objetivo, e a família automaticamente ela também perde a sua harmonia, né? Quando o pai começa a deixar de realizar as suas tarefas, de executar a sua função, a família começa a perder o seu equilíbrio. Da mesma forma, a mãe, quando a mãe deixa de fazer as suas obrigações, tanto como esposa e como mãe, a família começa a perder o seu equilíbrio. E olha, irmãos, e a gente vê isso de uma forma forte, principalmente na partida de um dos cônjuges. Nós temos um papel para o bom funcionamento desta família, e não devemos, se nós quisermos ser abençoados por Deus, sermos felizes, ter uma família abençoada, nós temos a obrigação de cumprir o nosso papel dentro desta instituição sagrada, dentro da família. Você como filho deve cumprir o seu dever como filho. Você como pai deve cumprir o seu dever como pai. Você como esposa deve cumprir o seu dever como esposa. E todos irão ser beneficiados pelo bom funcionamento
ele falou de uma forma muito clara e contundente: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, porque ele é a cabeça da mulher. E citou uma comparação dizendo como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quando as coisas acontecem ao inverso, olha, irmãos, é danado para quebrar a máquina, né? Que não deve funcionar de forma invertida. Quem está falando para nós é o nosso construtor, é Deus. Não somos nós que ditamos as regras, é o construtor, é o nosso arquiteto, ele que diz: aqui nós temos instrução até como nós devemos fazer com o nosso corpo, viu? Devemos apresentar os nossos corpos santos a Deus, né? Corpo, alma e espírito, louvado seja o nome do Senhor. Fala do exercício físico, fala da preguiça, fala de tudo. Aqui é o nosso manual de instrução. A família é o corpo, tudo é conquistado com amor, com respeito. Deus está dando a instrução de como nós devemos agir quando nós observamos a palavra e somos, né, submissos à vontade de Deus. As coisas funcionam de forma perfeita, de forma equilibrada. É isso que deve acontecer entre o casal que se ama, o casal que se preza. E casais que já estão completando 50 anos de casado, acho que é bodas de ouro já, né? 60 anos de casado. Por que existem casamentos tão duradouros, né? Tão longínquos? Porque existe o respeito ao papel que cada um deve exercer no relacionamento. E nós precisamos, né, fazer isso. Não devemos fazer por imposição, mas por respeito. Não é uma coisa que deve ser imposta, mas deve ser uma coisa que acontece com respeito. O marido não deve exigir essa obediência. A esposa já deve entender que deve ser obediente ao esposo. E nem o esposo ou a esposa deve exigir esse amor do marido. O marido tem que entender que deve amar a sua esposa. E com o amor ágape, o amor ágape, o amor de Deus, é um amor que não se pode medir, é um amor que não se espera nada em troca. É assim o amor que Cristo tem pela igreja. Ele entregou a sua vida sem exigir nada de troca. Ele simplesmente amou. E assim é o que Paulo sugere que os maridos façam com sua esposa. E também aos filhos, a palavra de Deus requer obediência aos pais. E ainda fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Viu, irmãos? Aos filhos, a palavra exorta, admoesta, que se tenha obediência aos seus pais. Para quê? Para que você viva feliz na terra. E não somente feliz, mas para que você tenha uma vida duradoura, uma vida longa. Vocês já viram muito acontecer de filhos, filhas, né, que sendo desobediente a pai e mãe, ela acaba caindo em desgraça, né? Não ouviram os conselhos dos pais, viu? Se prostituíram cedo, se tornaram mãe cedo, pai cedo. Outros, infelizmente, até desceram as cordas, morreram, porque foram desobedientes. Os pais diziam: não se mistura, não se envolve, não participa disso, não vai ali. E o filho vai, não obedeceu o pai e acabou pagando um preço caro, e às vezes até com a própria vida. Então, por que isso aconteceu? Porque quebrou a regra que foi imposta para a família. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes e que sejamos abençoados em toda a nossa vida. Jovens, vocês
abençoados, querem ser felizes, querem ter a sua vida prolongada, obedeça os pais. Porque, irmãos, os pais já têm a experiência de vida, já passaram pelas situações, os caminhos, jovens, que agora vocês percorrem, nós já percorremos. É muito mais fácil você pedir orientação a quem conhece a trajetória, a quem conhece o percurso, o caminho. É muito fácil, é muito melhor, para que você possa saber aonde anda, por onde anda, aonde pisa, e você não venha tropeçar, não venha cair no buraco. Ouvir o conselho de pai e mãe é ouvir os conselhos para a vida. Façam assim e vocês serão bem-sucedidos. E a Bíblia também orienta aos pais a não provocar a ira dos filhos. Olha que a Bíblia ela é completa em tudo. Olha só, no capítulo de número 6, versículo 4: e vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criam-os na doutrina e admoestação no Senhor. Quero provocar a ira dos filhos, porque tem pais que, porque é pai, se acham no direito de impor fardos pesados aos filhos, né? Proibindo-os para tudo, porque você é um pai, você tem autoridade, você colocou no mundo, então você proíbe os seus filhos de tudo, e eles não crescem, eles não se desenvolvem, eles não se tornam aptos a enfrentar as coisas da vida, as coisas do mundo, porque tem pais, irmãos, que protegem tanto seus filhos, criam um mundo, só os seus filhos, né? Colocam seus filhos dentro de uma bolha. E os meninos, eles são totalmente limitados. Eles querem se libertar, eles querem se soltar, eles querem viver, eles querem participar das coisas para que eles possam crescer, amadurecer, e os pais impedem. Isso acaba provocando a ira dos filhos. De tanto impor fardos pesados, de tanto impor castigo, de tanto impor julgo, às vezes os filhos começam a se rebelar contra os pais. E a Bíblia está nos instruindo a criar os filhos na doutrina do Senhor, com admoestação, com conselho, com equilíbrio. Louvado seja Deus. Na verdade, irmãos, o amor, ele deve ser justo. Quando se tem uma dosagem pesada de amor, acaba-se por estragar a criança. A vida, irmãos, ela tem lições para nos ensinar. A criança, ela precisa cair e se machucar, né? Até os médicos dizem que uma criança que não cai, que não se machuca, o seu sistema de defesa, o sistema imunológico, ele é enfraquecido, ele não se desenvolve. Você vê que o filho de uma pessoa humilde, que nasceu lá na roça, ele brinca na lama no tempo de inverno, não tem nada, viu? Ele se machuca, não dia que está curado. Nós temos que ser equilibrados, temos que ser temperados, não devemos dar nem de mais e nem de menos. Vamos pedir a medida certa, a porção certa, porque o amor no exagero, ele estraga, com tanta proteção, com tanto amor, porque vai te pegar um dia, e isso é fato, e oxalá que aconteça assim, os pais irem primeiro que os filhos. O ruim é quando acontece o inverso, um pai tem que entregar um filho a muita dor, mas quando os pais vão primeiro, nós estamos cumprindo o sentido natural da vida. E quando os pais forem, ou cedo, como os meus foram cedo, ou tarde, como alguns foram tarde, mas quando eles forem, os filhos que ficarem estarem preparados para a vida. Quando aparecer qualquer situação, eles saberem enfrentar. E Deus nos ensina a saber criar os meninos assim, na doutrina do Senhor, com conselhos, com advertências, com temor, com sabedoria, viu? Não criar para a gente como se a gente todo o tempo estivesse com ele nos braços, de jeito nenhum. Se fizermos assim, nós vamos estragar os nossos filhos. Não devemos fazer assim. Um dia eles irão casar, construir a sua família, e esses exemplos que eles receberam também, eles irão passar para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos,
e a gente só vai dar glória a Deus por isso. Que nós possamos, Deus, sermos sempre edificados com essa palavra. Vamos cumprir, vamos praticar. Fazendo assim, nós teremos e veremos o perfeito funcionamento da nossa família e a bênção de Deus sobre a nossa casa. Querido Deus, Pai eterno e santo, nós te louvamos por este momento tão especial. Obrigado, Senhor, por nossa família, por nossos cônjuges, por filhos que o Senhor nos deu como herança. Pai querido, continua abençoando essas famílias. Acampa os teus anjos para proteger e livrar de todas as investidas do diabo. Realiza, Senhor, o desejo dentro do coração, se assim estiver no centro da tua vontade. É o que nós te pedimos